Você já parou para pensar no verdadeiro significado da Páscoa? Não estou falando apenas dos ovos de chocolate ou dos feriados prolongados. Estou falando da Páscoa que transforma vidas, que traz libertação e que carrega uma mensagem de esperança profunda. Algo que vai muito além do que estamos acostumados a ouvir. Prepare-se, porque vamos explorar esse significado em profundidade. Talvez você já tenha ouvido falar da Páscoa, mas nunca desta forma. Fique até o final do vídeo para ter o pleno entendimento. A Páscoa teve sua origem durante um dos momentos mais dramáticos da história bíblica, a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. O relato começa com o sofrimento do povo sob o jugo do faraó, que os forçava a trabalhos desumanos e impiedosos. Diante desse cenário de opressão, Deus ouve o clamor dos israelitas e envia Moisés como seu porta-voz, com uma missão clara: deixa meu povo ir. Êxodo 5:1. Esse chamado marca o início de um processo de libertação que não seria apenas físico, mas também espiritual. Através de Moisés, Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito, cada uma desafiando os deuses egípcios e mostrando seu poder supremo. A 10ª e última praga foi a mais severa, a morte dos primogênitos. Foi nessa noite que Deus instituiu a Páscoa, ordenando ao povo que sacrificasse um cordeiro sem defeito e aplicasse o sangue nos umbrais de suas portas. Este sinal protegeria as casas israelitas da destruição. Êxodo 12:7. O sacrifício do cordeiro tornou-se o símbolo central dessa libertação. Esse ato de fé e obediência dos israelitas não apenas poupou suas vidas, mas também marcou o início de uma nova era para o povo de Deus. Após essa noite, Faraó cedeu, permitindo que os israelitas saíssem do Egito em direção à terra prometida. A Páscoa, então, tornou-se um memorial dessa libertação, um evento que seria celebrado por gerações. Assim, a Páscoa não representava apenas a libertação de um povo oprimido, mas o início de uma caminhada de fé e confiança no plano de Deus. O significado espiritual da Páscoa está profundamente enraizado no simbolismo do Cordeiro Pascal, que foi sacrificado na primeira Páscoa. Deus ordenou ao povo de Israel que cada família escolhesse um cordeiro sem defeito, o que representava a pureza e a perfeição necessárias para o sacrifício. Êxodo 12:5. Esse cordeiro não apenas era um alimento, mas simbolizava a redenção. O sangue do cordeiro, aplicado nos umbrais das portas, tornou-se um sinal de proteção. Quando o anjo da morte passou pelo Egito naquela noite, ele passou por cima das casas marcadas com o sangue, poupando-as da destruição. Êxodo 12:13. O sangue do cordeiro é uma das figuras mais poderosas de toda a Bíblia, pois representa a vida sendo oferecida em substituição à morte. Deus não apenas estava libertando os israelitas da escravidão física, mas também os ensinando sobre a necessidade de uma redenção espiritual. A Páscoa era uma antecipação do sacrifício perfeito que viria através de Cristo. Essa conexão entre o Cordeiro Pascal e Jesus é uma das chaves para entender o plano de salvação de Deus, que se estenderia a toda a humanidade, não apenas ao povo de Israel. Hoje, o simbolismo do Cordeiro Pascal continua a nos ensinar sobre o poder do sacrifício e da obediência a Deus. Em momentos de crise ou dificuldade, podemos lembrar que a mesma proteção oferecida ao povo de Israel está disponível para nós espiritualmente. Assim como o sangue do Cordeiro protegia da morte, o sacrifício de Cristo nos protege da morte espiritual. A Páscoa, portanto, nos chama a refletir sobre a importância de uma vida rendida a Deus, buscando sempre sua proteção e orientação. A Páscoa encontrou seu pleno cumprimento em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29.
No Antigo Testamento, o sacrifício do cordeiro na Páscoa era uma preparação simbólica para o que Deus faria séculos mais tarde através de seu Filho. Durante a última ceia, celebrada com seus discípulos, Jesus transformou o significado da Páscoa, revelando que ele seria o sacrifício final e perfeito. Lucas 22, 19 e 20. Assim como o sangue do Cordeiro protegeu os israelitas da morte, o sangue de Jesus nos redime da condenação do pecado. Ao morrer na cruz, Cristo cumpriu a promessa de libertação que a Páscoa prenunciava. A libertação do Egito era um sinal físico e temporário da redenção que viria. Porém, a morte e ressurreição de Jesus proporcionaram uma libertação espiritual e eterna para todos os que creem nele. A Páscoa, agora, assume um novo significado para os cristãos. Não é apenas a lembrança da libertação do Egito, mas a celebração da nossa libertação do pecado e da morte através de Cristo. 1 Coríntios 5:7. Esse ato de Jesus nos convida a uma vida de constante renovação espiritual. Assim como os israelitas saíram do Egito para iniciar uma nova jornada com Deus, somos chamados a abandonar o Egito espiritual de nossos pecados e caminhar em novidade de vida com Cristo. A Páscoa, portanto, é mais do que uma celebração anual. É um convite contínuo para refletirmos sobre nossa libertação e nos dedicarmos a uma vida transformada pela graça de Deus. A Páscoa não é apenas um evento histórico, mas também um lembrete contínuo da batalha espiritual que todos enfrentamos diariamente. Assim como os israelitas foram libertados da escravidão física no Egito, nós somos chamados a lutar contra a escravidão espiritual do pecado. A Bíblia nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. A Páscoa nos lembra que essa batalha já foi vencida por Cristo, mas ainda precisamos viver em vigilância espiritual. A aplicação prática dessa batalha espiritual pode ser vista em como resistimos às tentações diárias e nos apegamos à fé em meio às provações. Tal como o povo de Israel precisou confiar nas instruções de Deus para aplicar o sangue nas portas, nós também somos chamados a confiar no sacrifício de Jesus e aplicar sua verdade em nossas vidas. Isso pode ser feito através da leitura das Escrituras, oração e fortalecimento da comunhão com os demais. Esses são os escudos espirituais que nos ajudam a vencer o mal e a viver em libertação, como Deus deseja para seu povo. Portanto, a Páscoa também nos desafia a refletir sobre como estamos enfrentando nossas batalhas espirituais. Estamos confiando em nossa própria força ou no poder de Deus? Vivemos com a certeza da vitória de Cristo? Ou ainda carregamos os pesos de nossas antigas prisões espirituais? Assim como Deus libertou Israel do Egito, Ele nos convida a caminhar em liberdade espiritual, certos de que, em Cristo, a vitória já foi conquistada. A Páscoa também carrega um profundo significado profético, apontando para o futuro cumprimento das promessas de Deus. No Antigo Testamento, a Páscoa era uma sombra das coisas que estavam por vir, uma antecipação da libertação definitiva. Da mesma forma, Jesus, como o Cordeiro de Deus, nos trouxe a redenção final. Mas ainda há um aspecto profético em nossa fé que aguarda o cumprimento total no retorno de Cristo. A Bíblia nos diz que o próprio Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses 4,16. E quando isso acontecer, a Páscoa ganhará um novo significado com a libertação completa e eterna. Essa esperança profética nos lembra que a Páscoa não é apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro. Assim como Deus libertou o povo de Israel e Jesus nos libertou do pecado, a Páscoa aponta para a promessa da restauração de todas as coisas e o fim da batalha espiritual. Quando Cristo voltar,
Ele trará o reino de Deus em sua plenitude, e todos os que nele creem viverão livres de toda dor, sofrimento e morte. É a culminação da libertação que a Páscoa sempre simbolizou. Enquanto esperamos por esse dia, somos chamados a viver com os olhos voltados para o futuro, lembrando que nossa fé é uma jornada rumo à promessa de vida eterna. A Páscoa nos dá a oportunidade de renovar nossa esperança e nos lembrar de que, assim como Deus foi fiel no passado, Ele será fiel no futuro. Esse é o verdadeiro espírito da Páscoa. Uma celebração do que Deus fez, do que Ele está fazendo e do que Ele ainda fará em nossas vidas e na história da humanidade. E agora, você está disposto a deixar para trás as correntes que te prendem? A libertação que a Páscoa oferece está ao seu alcance, basta decidir aceitá-la. O sacrifício de Cristo nos deu o poder para viver livres. Se este conteúdo te fez refletir e te ajudou a ver a Páscoa de uma forma diferente, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Assim, você não vai perder nenhum conteúdo que pode continuar te ajudando a crescer espiritualmente e transformar sua vida.